E o sermão de hoje, a gente precisa passar num tema bíblico muito importante, muito precioso, e que Deus nos dê um entendimento tanto para viver, para colocar isso em prática, quanto para ensinar, levar isso adiante também. Isso faz parte de algo muito central da nossa fé como evangélicos. Então, antigamente era mais fácil discernir os evangélicos por causa dos usos e costumes. Era aquela Bíblia debaixo do braço, o terninho, cabelão longo para as mulheres. Hoje, nós continuamos tendo diferenças doutrinárias e a gente precisa entender essas diferenças, né? A gente saber por que nós estamos aqui, o que Deus nos chamou, o que significa a nossa fé. E o título da mensagem hoje é Uma Vida que Honre Maria. Então não dá para a gente falar de maternidade sem falar de Maria. Você já pensou naquele contexto de mãe assim? Que uma mãe está conversando com a outra, e a mãe ela fica muito satisfeita, muito orgulhosa, quando os filhos crescem, quando os filhos se desenvolvem, quando os filhos são inteligentes, né? Graças a Deus a minha mãe, ela tem um filho muito bem sucedido, que é o Gu, e tem eu também, né? Então é muita alegria para as mães, né? Mas meu filho fez isso. O meu pai também, né? Para a mãe e para o pai. Meu pai fala mais, ele conta. Quando eu vou no cabeleireiro ali, ele já contou para a manicure e toda a minha vida, eu já sei tudo, né? Elas já olham assim e falam, eu sei, você estudou em tal lugar, fez isso, fez isso. Então os pais têm uma alegria, têm uma conquista, né? Eu também tenho quando vejo os meus, né? Eles falam eles falam, seu filho é lindo. Eu falo, é mesmo, né? Puxou a mãe, glória a Deus, coisa boa. E imagina Maria falando a respeito de Jesus, né? Meu filho é extraordinário, meu filho é tão inteligente, meu filho é um homem poderoso, meu filho é isso. Ela fala, meu filho é Jesus Cristo. Uau, acabou a discussão, né, gente? Imagina Maria conversando com as outras mães, coitadas das outras mães. O que você vai falar? Meu filho é muito bonzinho, meu filho nunca pecou. Você fala, acabou a discussão, Maria. Vai embora da reunião, Maria, perdeu a graça, né? Não dá para comparar. Então realmente a gente tem ali uma história tão espetacular na vida de Maria, uma mãe que teria tanto para contar. Você já viu aquelas imagens que solta muito em Reels assim? Com quem que você conversaria quando chegasse no céu? Vocês já viram isso? Não, glória a Deus, algumas pessoas me salvaram aqui. Aí aparece Paulo, os mais citados são Paulo, né? Aquele que estuda teologia, eu quero falar com Paulo, quero entender aí Romanos 9, né? Paulo, João, aí todo mundo brinca, ninguém quer falar com Adão, né? Adão não, Adão colocou a gente nesse buraco. E aí a gente esquece, mas para mim, gente, uma das pessoas que estaria no meu top ali para eu conversar chegando no céu era Maria. Imagina tanta informação que Maria tem que não está na Bíblia, que seria interessantíssimo saber. Já imaginou? Como que era cuidar do Rei dos Reis? Como que era ter aquele que sustenta o universo na palma de suas mãos, chorando no seu colo? Como que era ter um bebê que nunca fez birra? Você já pensou? Ele era perfeito, nunca fez birra. As crianças falam, umas com as outras. Estava vendo todas as criancinhas no sábado ontem. O Theo, uma das primeiras coisas que ele fala agora, isso é meu. E nem é dele nada, ele vai lá e pega do outro. Imagina, Jesus nunca fez isso. Jesus estava com os irmãozinhos lá, se tinha que separar. A culpa era de quem? A culpa era de Tiago, lógico, de Jesus não ia ser, né? Estavam lá brincando, Jesus não pegava o brinquedo do amiguinho, Jesus não puxava o cabelo da irmãzinha, Jesus não brigava com os primos, Jesus não roubava a lateral no futebol. Imagina o que era cuidar de uma criança dessa? Jesus bebê. Sabe quando aquele bebezinho já está satisfeito, ele dá aquela choradinha só para mamar um pouquinho mais? Isso é gula. Jesus não fazia isso, porque ele não pecava. Já parou para pensar que negócio doido era Jesus bebê? Então realmente, gente, não podemos ser crentes deixando a Maria de lado. E aí, para começar, eu coloquei uma ilustração aqui nessa imagem. O C.S. Lewis diz assim: o diabo sempre envia erros em pares de opostos extremos. Ele sempre nos empurra para longe de um extremo, mas apenas para nos levar diretamente ou direto ao outro. O que é isso, gente? Maioria das vezes o pecado está nos extremos.
Se eu pegar e parar de comer por dias e dias e dias e dias e dias e sacrificar o meu corpo, isso é pecado, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, a não ser que seja um jejum espiritual. E se eu comer também desordenadamente, arrebentando com a minha saúde, também é pecado. Então o diabo, ele tenta a gente nos opostos. Aí você está se livrando de uma coisa, você vai para o outro oposto, vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. A gente sempre cai nessa armadilha dos opostos. E quando a gente fala de Maria, também é assim que acontece. A gente olha e fala, não podemos idolatrar Maria. Mas aí também a gente não tira nenhuma lição da vida de Maria. A gente não tem nada para aprender com Maria. Como o Juliano trouxe aqui no dízimo, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar. O que a gente aprende sobre Maria? Você já viu em alguma igreja evangélica uma série de fé sobre Maria? Por que não? Você acha Maria menos interessante que Davi? Por que de Davi tem? Por que de Abraão tem? E aí eu coloquei o exemplo desse carro batido. Muitas pessoas morrem de acidente de carro, não é verdade? Aí o que você vai falar para o seu filho? Filho, não aprenda a dirigir? É isso. Nunca pegue um carro na sua vida. Só ande de trem e de avião, não sei. É isso que a gente ensina para os filhos? O que a gente ensina? O equilíbrio. Filho, você vai dirigir, mas cuidado, não passa do limite de velocidade. Você não é um piloto profissional, aí teu carro não foi feito para isso. E aí faz aula de direção, na aula de direção ele é divertido, dos vários problemas, dos vários riscos. Se espera, no nosso país, que o indivíduo tenha no mínimo 18 anos para pegar habilitação, e aí tem uma permissão. O governo ensina, a gente ensina, fala, o carro é uma bênção, mas cuidado. Então a gente não pode ir para extremos. Eu creio que a gente entender Maria, é a gente trabalhar nesse equilíbrio. Não adianta eu pegar e falar, por causa da idolatria, meu Deus do céu, não chega nem perto da história da Maria. Seria a mesma coisa que eu falar para todos nós, não vamos chegar nem perto de carro. Como que a gente viria para a igreja, como que a gente viajaria, como que a gente viveria no presente século sem o nosso carro, ou sem automóvel, ou sem pegar um Uber, sem pegar um ônibus. Acontece acidente? Sim, mas é preciso a gente aprender o equilíbrio. O problema, como disse C.S. Lewis aqui, a palavra de Deus, está nesse extremo. A palavra de Deus nos adverte sobre temperança, sobre equilíbrio. E aí é importante a gente falar, e eu creio que isso passa tão batido, quem que era Maria? Além de ser mãe de Jesus. Para começar, gente, peguei essa imagem aqui, e vai mostrar no pano de fundo aí no próximo slide. O templo ali está bem apagadinho, mas é o templo. E quando a gente pensa na época de Maria, a gente precisa entender a cultura desse jeito aqui. Então vamos imaginar o seguinte: um umbandista que torce para o Flamengo, que mora no Rio de Janeiro, ele é brasileiro? Ele é um bom exemplo de brasileiro? Sim. Se você pegar um gaúcho que mora em Santa Maria, que torce para o Grêmio, que é evangélico, baterista, é um bom exemplo de brasileiro? Mas esses dois, eles são parecidos? Não. Um mora a milhares de quilômetros, outro muito diferente. Se pegar um manauara, pescando todo dia, que serve lá, que é espírita, eles comem as mesmas coisas, esses três personagens que eu dei para vocês? Não. Eles têm a mesma religião? Não. Eles moram perto? Não. Tem um clima parecido? Também não. Mas os três são o quê? Brasileiros. Aí a gente desenvolveu essa maneira de pensar, que a gente não consegue definir muito bem os povos. Porque o Brasil é um país continental, hoje a gente vive numa cultura diversa, a gente está num outro plano da história. Aqui, gente, na época de Maria, no primeiro século, lá em Israel, as pessoas viviam de uma maneira muito parecida. Elas comiam as mesmas coisas, elas tinham a mesma religião, seguiam o mesmo livro, a mesma lei, a mesma cultura, o mesmo jeito de falar. Então, quando a gente pega o primeiro século, a vida de Maria, dá para a gente entender, sim, quem ela era.
porque não tinha essa diversidade. Então era uma só religião. Olha só aqui, eu peguei uma frase do Cohen. No mundo judaico do primeiro século, religião, identidade nacional e observância da lei não eram esferas separadas, era uma só coisa. Então, se ser judeu necessariamente era guardar a Pessac, Páscoa, né? Era necessariamente você ir para o templo no mínimo uma vez por ano, era necessariamente você crer na Torá, era necessariamente você ver em algum momento da sua vida alguém que cometeu adultério sendo apedrejado no meio da rua. Essa era a cultura. Então não tinham pessoas de outras culturas misturadas. Todo mundo seguia uma mesma lei, uma mesma regra, uma mesma prática. Você não ia encontrar um judeu comendo ali um X-bacon. Até porque não existia X-bacon também, né? Mas eles não comiam carne de porco. Então isso era parte da cultura deles. Você não ia ter dentro de Judá um camarada camarão, porque eles também não comiam camarão. Você ia ter, sei lá, um camarada cordeiro, né? Ia comer um cordeirinho lá. Ia ser diferente, e todo o povo fazendo a mesma coisa. Onde eu quero chegar com vocês, igreja? Se todo mundo fazia a mesma coisa, se não tinham várias divisões assim dentro da esfera social, dá para a gente imaginar muito bem quem era Maria. Quem era Maria? Alguém que ia para o templo, por isso que eu coloquei o templo aí atrás. Alguém que observava a lei. Alguém que não comia carne de porco. Alguém que ia para a Páscoa. Alguém que não trabalhava no sábado. Então a gente consegue ali, só pela cultura, entender bem quem é Maria. Então quem era Maria? Uma judia temente a Deus, que observava a fé do primeiro século. Isso diz muita coisa. Como ela comia, como ela se vestia, quais costumes que ela tinha, quem ela respeitava. A gente entende tudo isso somente por esse recorte. Continuando, você já parou para pensar como que era a igreja de Maria? Como que era a igreja de Maria? Quem que era o pastor de Maria? O pastor de Maria, provavelmente Pedro durante um tempinho, depois Tiago, depois João. Era um dos pastores bons, hein? Que turma boa, né? Eles ficaram com inveja da Maria agora, hein? Tendo que se contentar comigo aqui. Olha só naipe alto, né? Como que era a igreja dela? A igreja de Atos 2, sabe, que partia o pão, que todo mundo comia junto, que todo dia as pessoas se converteram, que teve um avivamento poderoso, que a sombra do Pedro curava. Essa era a igreja de Maria. Ela era cristã da igreja de Jerusalém, uma das primeiras cristãs. Lembra daquela música que a gente canta, né, dos 120? Mas os 120 ali ficaram. Sabe quem estava entre os 120? Maria. Então dá para a gente entender bem quem era Maria, uma judia, quem era Maria, uma cristã, como era a igreja de Maria. A gente tem relatos ali, um atrás do outro. E olha só que coisa interessante. Sabe como que os romanos, os povos acusadores dos cristãos, chamavam os cristãos naquela época? Os cristãos eram chamados de ateus. Você sabia disso? Estranho, né? Então, se você fosse um cristão no primeiro século, um romano ia apontar para você: Vinícius, ateu. Por que isso acontecia? Os romanos, os outros povos achavam que os cristãos eram ateus porque os cristãos não tinham imagem. Olha só o que diz esses historiadores aqui, ó. Atenágoras, um nome bom para você pôr no seu filhinho aí, ó, que coisa linda, né? Atenágoras, vem cá. Chamam-nos de ateus por não erigirmos altares nem esculpirmos imagens. Essa era a igreja de... Obrigado, mãe. A mãe é mãe, né? Ajudou que conectou. Essa era a igreja de Maria. Outra aqui, ó, do Justo Gonzalez. Para muitos os cristãos pareciam ateus, pois não adoravam nenhuma imagem visível. Olha que coisa interessante. Então o que eu descubro? Que Maria era judia, que Maria era cristã, que ela pertencia a essa primeira igreja. Eu já começo a formar uma imagem de quem era Maria, a mãe de Jesus. Agora eu queria que você pensasse no seguinte: vamos imaginar que vão fazer uma homenagem para o Bolsonaro. Gostando ou não, só imagina. Fazer uma imagem para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai entrar assim, e na hora que ele está entrando, eles tocam um hino comunista. O que o Bolsonaro, se provavelmente ele lembrar do hino comunista, né, que ninguém nem sabe,
que o Bolsonaro ia achar dessa homenagem? Meu, aí não, né? Ficar meio chateado, né? Imagina, né? Se fizesse uma coisa dessa, ele ia ficar muito ofendido, porque ele pelo menos pelo que parece, ele é contra o comunismo e tal, né? Então, seria uma boa homenagem? Não seria uma boa homenagem. Agora você imagina, o maior ídolo ali do Corinthians, não sei quem ali, Sócrates, Sócrates morreu, né? Um ídolo vivo do Corinthians. É na hora que ele entrasse, tocasse o hino do Palmeiras, ele ia gostar da homenagem? Ficar doido da vida, né? Fala, meu Deus, o que fizeram comigo? Imagina que você fosse fazer uma homenagem pro filho do Billy Graham, o grande evangelista, né? Franklin Graham, se não me engano. Ou se fosse fazer uma homenagem para o John Piper, um grande homem de Deus e tudo. E aí na hora que o John Piper chegasse, você colocasse um presentão para ele, assim, ó, desse tamanho. Na hora que ele abrisse o presentão, era uma estátua de Exu. John Piper ia gostar do presente, da homenagem? Não. Agora eu quero que você venha comigo. Maria, judia do primeiro século, seguindo os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, qual que é? Não terás outros deuses diante de mim, e não farás imagem de escultura. Era isso que ela ouvia, era isso que ela aprendia todos os dias. Ela veio de uma cultura que brigou muito contra isso. Depois, né? Quando eles chegam no primeiro século, isso era algo completamente decidido em Israel. Não tinha imagem. A idolatria tinha acabado. As imagens tinham acabado. Ela era cristã da igreja do primeiro século, que era conhecida por ser uma igreja ateia, porque não tinha imagem, ídolos. E aí, para homenagear Maria, o que fazem para Maria? Fazem um ídolo. Não existe, igreja, pensando na Maria, junto comigo aqui, ó, não estou forçando a barra, estou pegando documentos aqui que a igreja católica também tem. Olhando para isso, gente, dá para falar que Maria fica honrada quando é feita uma imagem para ela? A melhor maneira de você honrar Maria, que a gente está falando de uma vida que honra Maria, é jamais possuir ou ter ou se dobrar diante de uma imagem dela, porque ela não suportaria tal coisa. Judeu não suportava imagem, cristão não suportava imagem, e ela era uma judia exemplar, e uma cristã exemplar cheia do Espírito Santo. Ela ia ser a primeira pessoa a falar para você, não sai com esse negócio daqui. A pior homenagem que você poderia fazer, pior do que tocar um hino do Corinthians para um palmeirense, ou de dar uma estátua de um ídolo para o John Piper, ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou tocar lá uma música comunista para Bolsonaro, ia ser mais ofensivo você fazer uma imagem para Maria, do que todos esses exemplos que eu dei juntos. Maria ia ficar muito ofendida, não era parte da cultura dela, era algo que ela abominava, né? E aí, para a gente honrar Maria, eu estou falando aqui sobre a gente ter uma vida que honra Maria, não tenha um coração idólatra, igual Maria não tinha. Não sirva a imagens igual Maria não servia. Não suporte imagens de escultura, porque Maria também não suportava. Honre Maria não tendo um coração idólatra. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem faz mediação entre eu e Deus? Jesus Cristo. E aí, além de Jesus Cristo, quem mais faz, que está escrito aqui? Não, porque há vários mediadores, não é isso que está escrito? Um só. Essa Bíblia é a mesma dos católicos, tá, igreja? Mesma coisa. Há um só mediador, um só faz essa mediação entre nós e Deus, e esse um só é Jesus Cristo. Olha só a Bíblia que Maria lia, Deuteronômio 27:15. Provavelmente Maria ensinava isso para os seus filhos. Provavelmente Maria sabia de cor esse versículo aqui. Essa é Maria. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra das mãos do artífice, e a puser em lugar oculto. Arruma um papelzinho para mim, amor, um papel higiênico. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha a Bíblia que Maria lia. E Jesus? Será que Jesus responde a tudo isso?
Sabia que a adoração a Maria começou na época de Jesus? Olha só esse texto, gente, que nós vamos entrar agora. Olha que interessante. Obrigado. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: o que essa mulher faz no meio da multidão? Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, Jesus respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que ele está dizendo? Maria aqui não deve ser diferenciada das outras pessoas no sentido de adoração. Não é para fazer louvores a Maria. O que essa mulher faz aqui? Ela faz um louvor a Maria. O que Jesus faz? Acaba com esse louvor, dizendo que o mais importante é a gente ouvir a palavra de Deus e guardar. Então a adoração a Maria começa na época de Jesus, e Jesus é o primeiro a acabar com isso. Então quando a gente vai para a palavra de Deus, isso fica mais claro. Mas tem outras coisas que a gente aprende com a Maria. Sabe o que a gente aprende com a Maria? Isso é tão lindo, igreja. Nós somos humanos e precisamos de um Salvador. Às vezes a gente fica tão orgulhoso, às vezes a gente se cobra tanto, não é? Quando a gente erra com os nossos filhos, quando a gente erra com os nossos pais, quando a gente erra na nossa carreira, quando a gente erra com as pessoas, quando a gente... Por que eu fiz aquilo? A gente fica tão arrasado. Eu me cobro muito, não sei vocês, né? A gente se cobra muito, né? E o diabo vem acusar a gente fica tão chateado. A gente precisa lembrar que a gente é humano, que a gente vai errar. Cada um aqui errou, e amanhã você vai errar de novo, e depois de amanhã você vai errar de novo. A gente é humano, nós somos falhos, nós precisamos de um Salvador. Olha o que acontece nessa história, Marcos capítulo 3, verso 21. Quando os familiares aqui de Jesus ouviram falar disso, saíram para o prender, para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Então os familiares de Jesus, vendo o ministério de Jesus, resolveram prender Jesus. Ah, mas aí você fala comigo, Maria não estava nisso. Marcos capítulo 3, verso 31, 10 versículos depois, olha quem estava. Então chegando a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Então Maria é uma pessoa maravilhosa, cheia da graça de Deus, mãe de Jesus Cristo, um exemplo absurdo de fé. Ela tentou parar o ministério de Jesus. Maria errou, Maria falhou. Não significava que ela, sendo possivelmente a melhor mulher daquela época, a mais agraciada, a mais cheia do Espírito Santo, a mais incrível, ela também não tivesse erros, ela também não tivesse falhas, ela também não fosse humana. E essa humanidade, essa falha de Maria ensina muito para a gente. Olha só o que a própria Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha aqui, se Maria não tivesse pecado, ela não precisava de um Salvador, não é? Mas ela pecou até tentando impedir o ministério de Jesus. Mas ela diz assim que a alma dela se alegra, sabe por quê, igreja? Porque independentemente do meu e do seu pecado, isso a gente precisa aprender com Maria. Nós temos um Salvador, nós temos um Cristo, nós temos um Deus que nos perdoa e nos estende a mão e nos dá uma nova oportunidade a cada dia. Aleluia, a gente nunca pode cair na armadilha de um evangelho religioso que diz que a gente não vai errar, que a gente não vai falhar, que a gente vai ser melhor que o outro. Não, a gente vai errar, a gente vai falhar, e de repente os erros que a gente viu nos outros, a gente vai fazer ainda pior. Mas a gente precisa se arrepender, a gente não pode se acomodar com isso, a gente precisa crer, e a gente precisa saber e se alegrar no fato indiscutível de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, assim como Ele é o Salvador de Maria. Aleluia. Honrar a vida de Maria, honrar o legado de Maria, lembrar, assim como Maria lembrou, de um Salvador que nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia, Jesus, obrigado. Outra coisa que nós podemos fazer para honrar o legado, a vida de Maria: seja cheio da graça de Deus. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 1, do 28 ao 30. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito,
e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha só que coisa linda. A gente entende no Novo Testamento que graça é a porção do Espírito Santo. Graça é o Espírito Santo em nós. Graça é a bondade de Deus. Então, achar graça, achar favor é quando Deus vê em Maria uma pessoa extraordinária. E olha só o que eu acabei de falar, olha essa ordem que interessante. Está dizendo que ela não falha? Não, ela falhou. Está dizendo que ela não erra? Sim, ela errou. Está dizendo que eu não vou falhar? Não, eu vou falhar, você vai falhar. Mas, nada nos impede de sermos cheios da graça, do favor, da glória, do poder, da unção de Deus. Honrar o legado de Maria, que é o exemplo de Maria, mãe do Filho de Deus. É o próprio Deus olhar em nós aqui, olhar em cada um e falar: olha, eu achei graça em você. Eu achei uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu achei aqui uma pessoa cheia de Deus. Eu achei aqui uma pessoa cheia de valores. Eu achei aqui uma pessoa diferenciada. Que assim como Maria foi vista por Deus como alguém cheia da graça, nós também possamos ser, em nome de Jesus, notados dessa mesma maneira, observados dessa mesma maneira. Que nós não venhamos somente a procurar a Deus, mas que nós sejamos achados por Ele, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo possa passar nesse lugar, nesse ano, no sobrenatural, e olhar: tem aqui alguém cheio da graça de Deus, 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 e olhar e nos levantar e falar: eu vi favor em você, eu vou tocar você, eu vou fazer o sobrenatural em você, assim como eu fiz o sobrenatural em Maria, em tantos outros heróis da fé. Esteja preparado para isso, abra o teu coração para isso, seja cheio da graça de Deus. Olha só, Atos capítulo 1, versos 14, 2, verso 4, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Verso 4 do capítulo 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Maria, na igreja primitiva, fazendo parte desses 120, ficou cheia do Espírito Santo. Olha que exemplo lindo, maravilhoso, onde ela estava orando, buscando a Deus. Olha só que coisa boa. Imagina Jesus dizendo: olha, vocês são minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ai, seja minha testemunha até o dia que eu voltar. Eu não sei, igreja, é difícil julgar, né? Difícil fazer essas inferências, mas pensa comigo. Será que existia entre esses 120 uma pessoa mais ansiosa pela volta de Jesus do que Maria? Imagina, a gente que tem filhos pecadores, imperfeitos, a gente não ama aquelas coisas, né? A gente não dá vida por eles. Imagina Maria, mãe de Jesus, na hora que Jesus falou: seja minha testemunha que eu vou voltar. Eu creio que o coração dela se encheu com uma alegria. Eu creio que em toda a ceia que Maria estava, sabe, coma do pão até que eu volte. Gente, acho que o coração dela se aquecia de um jeito, pensando: meu filho está voltando, para governar, para fazer todas as coisas, para reinar. Que o nosso coração, igreja, seja cheio do Espírito Santo, assim como o de Maria. Que a gente viva nessa unção, assim como Maria viveu, a gente honra esse legado. Maria nos ensina a receber e viver as promessas, mesmo as mais desafiadoras. Tem momentos, tem lutas, tem desafios que Deus não impede que você passe, que você vai passar. Olha só, ela com Jesus pequenininho, em Lucas capítulo 2, versos 34 e 35, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o ressurgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Você consegue imaginar o que foi para Maria ver Jesus Cristo crucificado? Essa fé que Maria teve, igreja,
ela precisa nos inspirar no dia de hoje, nesse Dia das Mães. Ela enfrentar todo o risco de ficar grávida com 14 e 15 anos. Toda a responsabilidade de ser mãe do Filho de Deus. E ainda receber uma promessa dessa. Seu filho vai ser extraordinário, mas vai acontecer uma coisa com você que vai ser tão terrível. Você vai sentir uma dor tão aguda. E você, mãe, só você pode dizer isso. Imaginar o que seria vendo seu filho humilhado, torturado. O quanto Maria sofreu aqui. Maria sofreu e continuou na cruz. Maria sofreu e perseverou. Maria sofreu e continuou. Maria nos mostra que o Evangelho não nos tira de todo o sofrimento, mas que o Evangelho nos dá uma esperança que é infinitamente maior a qualquer e todo sofrimento que venhamos a viver. Aleluia. Eu creio nesse Evangelho de Maria. Eu creio nesse Evangelho de Cristo Jesus. Eu creio que mesmo no atravessar da nossa alma, na dor mais aguda, existe a mão e a providência de Deus atrás de todas as coisas. Eu creio muito nisso, igreja. Isso daqui eu creio que é um dos pontos mais, assim, extraordinários da vida de Maria. Viver como quem carrega o Santo dos Santos em seu ventre. Eu acho que no dia que a gente começar a viver dessa maneira e se aperfeiçoar vivendo dessa maneira, nossa vida espiritual vai ser completamente diferente. Você lembra do Santo dos Santos? O tabernáculo, o lugar santo, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estava a presença de Deus, onde Deus se manifestava. Onde Deus se manifestava, onde Deus aparecia, onde Deus falava, onde Deus vinha. É o Santo dos Santos. Presença de Deus. O Santo dos Santos era o Deus conosco. Você já parou para pensar? Que Maria estando grávida de Jesus, Jesus sendo o próprio Deus, o Santo dos Santos estava dentro da barriga dela. Já parou para pensar isso? Toda vez que Maria caminhava, o Santo dos Santos caminhava aqui dentro do ventre dela. Que dentro do ventre dela estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a presença de Deus estava no ventre dela, que o Emanuel estava dentro da barriga dela. Uma menina de 15 anos. Olha como o Evangelho é incrível, hein? Anás e Caifás ali cheios de orgulho, com o templo, Herodes cheio de orgulho. E onde a presença de Deus estava? Dentro da barriga de uma menina de 15 anos. Gente, tem muitos orgulhosos no mundo, tem muitos homens poderosos do mundo, mas a gente não precisa ligar para essas coisas, a gente não precisa dar bola para essas coisas, a gente não precisa se matar por essas coisas, porque o que há de mais importante no universo, o Santo dos Santos, a presença do Deus Todo-Poderoso, está dentro de mim e de você. Pessoas tão simples, pessoas tão miseráveis, tão pobres, tão ignoradas, tão anônimas, mas dentro de nós existe uma coisa que o mundo não tem. Dentro de nós existe um poder maior do que tudo que existe no universo. Os homens mais poderosos, os reis, os presidentes, os milionários, eles não têm aquilo que a gente tem, a presença do Santo dos Santos dentro de nós, assim como Maria tinha. Aleluia! Glória a Deus. Olha 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Olha que coisa boa. E que o Espírito de Deus habita em vós. Assim como Maria carregava ali, pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. Olha Paulo dizendo em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo está dentro de você, a presença de Deus está dentro de você. Quando a gente honra a história de Maria, a gente honra esse privilégio da gente andar e caminhar, e o Santo dos Santos está dentro do nosso ventre. Aí para encerrar, pode pular aí, Elô, para o último slide, infelizmente não vai dar tempo.
da gente passar por tudo. Eu gostaria de encerrar com essa reflexão. Tem tanta coisa linda aqui que eu deixei para depois. Se assim aprover a Deus, né, se for da vontade dEle, nós continuamos em uma outra oportunidade. Mas para encerrar aqui hoje, o último mesmo, de passar. Isso. Maria foi uma mulher de extraordinária fé. Não a idolatramos, mas imitamos sua confiança no Deus soberano. O que Maria sabia fazer era confiar no Deus que governa sobre todas as coisas. Que a gente aprenda a fazer isso. Que a gente se dobre diante da soberania, do poder e do governo de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer. Você sabe como Deus vai fazer cada detalhe na sua vida? Você também não sabe, não. A gente não sabe. Talvez a gente faça como Maria, quando Deus se revela a nós através de uma mensagem como essa. Senhor, mas como que isso vai acontecer? Aí o anjo explica e você fica pensando, mas no final, que eu e você venhamos a responder como Maria respondeu: Senhor, eu não sei, mas que seja feita em mim a sua vontade. Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Convido você a se levantar nesse instante. É que essa história de Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, ela venha nos inspirar essa manhã, esse Dia das Mães, não é? A entender, a nos dobrar diante dessa glória de um Deus todo-poderoso, tão santo. Nós estávamos assistindo ali, eu creio que você também deve ter assistido em algum momento, o grande evento que é um novo Papa chegando, tudo isso. E no meio de todas essas coisas, eu convido você, quando a vir essas coisas, a dobrar o seu joelho com fé e orar: Senhor, que em nome de Jesus, cada católico, cada protestante, cada pessoa na terra, viva uma vida que realmente honre o legado de Maria. Honre o legado de Maria como uma pessoa que jamais toleraria qualquer tipo de idolatria, muito menos a ela. E quando nós chegamos, nessa profecia de Maria que diz assim que uma espada atravessaria sua alma, isso foi na cruz do Calvário. Sabe o que o livro de Hebreus nos ensina sobre isso? Que Jesus Cristo morreu, que Ele foi rasgado, para nos abrir um novo e vivo caminho. Enquanto Maria assistia seu filho ser esmagado, trucidado, torturado na cruz do Calvário, ela foi entender mais tarde, como uma verdadeira cristã, que tudo aquilo foi necessário, foi providencial da parte soberana de Deus, para que nós tivéssemos acesso à presença do Senhor. Quando Jesus Cristo morre, o véu do Santo dos Santos que separava-nos da presença de Deus foi rasgado de cima a baixo. E hoje, se você pode orar a Deus, pedir a Deus, se Deus te ouve, é porque Jesus Cristo foi esmagado naquela cruz. Enquanto Jesus Cristo foi esmagado, Maria sentiu aquela dor tão terrível, tão aguda na alma dela. Idolatrar Maria, igreja, tem imagens de Maria, é a pior ofensa que alguém pode fazer à história, ao legado dela. Sabe o que é ter uma imagem de Maria? É dizer para Maria: olha só, tudo aquilo que Jesus passou na cruz, torturado, a tua alma sendo afligida, não serviu para nada, porque Jesus não é meu mediador é você. A pior ofensa que é feita para Maria dia após dia, e a nossa nação, uma nação idólatra, é aquele altar dedicado a ela, aquela igreja dedicada a ela, são aquelas imagens dedicadas a ela. Que em nome de Jesus, nós como cristãos, venhamos a fazer jus à história de Maria. Maria, enquanto você via o seu filho sendo trucidado na cruz do Calvário, e essa espada atravessava sua alma, como diz essa profecia aqui, saiba que não foi em vão, que tem uma igreja aqui, que por causa desse sacrifício chega diretamente a Deus. Nós temos uma igreja aqui que chega diretamente a Deus por causa daquilo que o teu filho Maria fez. Em nome de Jesus, que nós sejamos como Maria,
que qualquer tentativa de colocar a gente num pedestal, de nos idolatrar e falar, precisamos, não, a gente coloque tudo isso por terra, e diga para cada uma das pessoas: ei, Jesus morreu para que você tivesse um acesso direto ao Pai, você não precisa de mediadores, você não precisa de intercessores entre você e Deus. Quando nós intercedemos, quando nós oramos aqui por você, nós não estamos orando por você, nós estamos orando com você, porque o único que faz a mediação é Jesus Cristo. Que em nome de Jesus, igreja, nós sejamos esse instrumento de avivamento. Eu creio que o que acontece hoje aqui não é por acaso. Você, mamãe, você, papai, você, crente, nesse instante, que em nome de Jesus nós venhamos a honrar esse legado e erguer o nome do Senhor nosso Cristo acima de tudo e de qualquer coisa, e dizer: Senhor, só a Ti seja a honra, a glória e ao poder. Só diante de Ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Tu és o Senhor. Você pode louvar o nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia!